Posso gravar? Pode? A senhora podia falar um pouquinho da senhora? Posso. Então, meu nome é Regina, eu não nasci aqui no Quilombo, eu vim para cá em 2003. Aí eu vim primeiro para conhecer, também para fazer uma pesquisa na época, né? E para fazer um trabalho que lá em Campinas, eu sou de Campinas e lá eu trabalhava na prefeitura. E foi um ano que o prefeito, né, ele tinha dado uma abertura para que no 20 de novembro a gente fizesse algumas atividades que fosse significativa, e eu já tinha conhecido, já tinha escutado falar do Quilombo Cafundó algum tempo atrás pela Dona Cida, numa atividade também que teve lá em Campinas. E o que me chamou a atenção foi a questão da língua, né? Que ela falou que aqui era uma comunidade que mantinha também o dialeto, né? Que tinha sido trazido pelo ancestral. E em 2003 não se falava muito de quilombo, né? Falava de quilombo dos Palmares. E aí foi naquela época que eu tive o conhecimento que existia outras comunidades quilombosas. Aliás, eu fiquei sabendo pela Dona Cida quando eu ouvi ela falar, né? E aí em 2003, quando o governo do Lula entrou e fez o decreto, é que a gente teve, acho que a grande maioria da população é que teve essa informação que existia muitos quilombos, né? Ainda aqui no Brasil. E aí foi assim que eu vim conhecer o Cafundó, mas eu imaginava assim, uma coisa completamente diferente. Eu imaginava uma comunidade estruturada, não achei que teria tanta dificuldade, né? Eu sei que, por exemplo, na cidade, negros que vivem em periferia têm os seus problemas. Mas aqui era muito pior, era muito maior as dificuldades, principalmente da juventude, das crianças, né? E dos próprios adultos. Então foi isso que me fez acabar vestindo a camisa aqui da luta pela comunidade. Aí acabei ficando, depois acabei me casando com uma das lideranças daqui. E aí eu comecei a participar, né? E aí, assim, com a visão que eu tinha, que a gente estava num governo que era petista, e tinha muita gente que que no caso eu conhecia, né? E que estava no governo. Foi um ano que foi criada a Secretaria da Igualdade Racial. Então eu achei que seria muito fácil a gente resolver parte dos problemas que tinha aqui, né? Mas não foi assim também que aconteceu, né? Então foi muita dificuldade, foi muita luta, quer dizer, então assim, eu vim somar a luta deles, que já vinha há mais de 40 anos, e aí eu vim para ajudar a somar nessa luta aí. E hoje a senhora é uma das lideranças, né? Aí hoje eu sou uma das lideranças aqui do Cafundó. Aí, assim, aí Muito eu mais comecei muito mais nessa parte também de briga pelo território mesmo, pelo né? território, que eles não tinham ainda, eles já eram reconhecidos, né? Já eram identificados e reconhecidos, mas não tinha ainda acesso ao território, né? Então, assim, só vivia mesmo nesse pedaço e não podia ocupar o restante das terras, então aqui era muito difícil. A comunidade só trabalhava mesmo e o que plantava era para subsistência. Projetos a gente não conseguia participar de nenhum, porque o que o governo falava é que a gente não tinha certeza se ia ficar aqui, então não podia ser aprovado nenhum tipo de projeto. Então era isso que a gente ouvia sempre, né? Sempre quando abria um edital e a gente procurava fazer algum projeto, principalmente para a agricultura. Porque mesmo sendo um território pequeno, a gente acreditava que talvez a comunidade pudesse participar de alguma coisa que desse uma subsistência para eles, né? Mas isso sempre era, o que a gente sempre ouvia era isso, que não podia ser aprovado porque não tinha certeza da permanência da comunidade aqui. E aí eu não entendi, eu falei, mas como assim? Se eles nasceram aqui, né? Tinha Mesma pergunta que eu tô me fazendo aqui na cabeça. uma história comprovada por livros, né? Por filmes que foi feito, por pesquisas, então não faz sentido sair daqui, né? E aí, mas tudo isso também serviu para a gente intensificar na luta para reaver o território, né? Aí foi em 2005 foi criada a coordenação de quilombos, que era um representante, eram dois representantes por comunidade. E aí eu fui representando aqui o Cafundó. E essas reuniões a gente tinha um diálogo mais próximo com o governo, que era o INCRA, que eram reuniões em Brasília também, né? E aí a gente foi batendo em cima da questão que o que a comunidade mais precisava era realmente que fosse liberado o território, né? Então a nossa luta sempre foi muito em cima disso. Já era assim pelo pessoal que estava aqui, então a luta deles já era para reaver o território. Tanto que o seu Otávio Caetano, que era tio, que foi uma das grandes lideranças aqui da comunidade, foi o primeiro negro que entrou com o processo de uso capião.
E na década de 70, o Cafundó foi a primeira comunidade negra também que foi recebida no Palácio do Planalto, já reivindicando o território. Então foi através também do Cafundó que se descobriu outras comunidades. Isso foi quando? Na década de 70, foi no governo do Franco Montoro. Tá. Então, assim, a luta para regularizar o território sempre foi o ponto principal aqui da comunidade, né? E com o passar do tempo, com as dificuldades até de sobreviver, de manter a juventude aqui dentro, né? Porque os jovens crescidos não queriam ficar aqui, porque na verdade não tinha uma luz, né? Não tinha um norte. Então, eles queriam sair e ir embora, né? E trabalhar fora. E de repente a vida lá fora para eles era muito mais fácil, porque aqui, morando aqui, tinha até que negar que morava no Cafundó. Ia para a cidade, você não podia falar que você morava aqui, então tudo era barrado. Até serviços aqui nos bairros vizinhos, se eles fossem e falassem que morava aqui, aí eles também não eram chamados para fazer nenhum tipo de serviço, porque as pessoas achavam, como os bairros vizinhos também não tinha a regularização do território por conta da regularização do Cafundó, então eles achavam que era o pessoal do Cafundó que atrapalhava. Então, era uma coisa assim muito louca, entendeu? E aí, em 2009, a gente conseguiu que o Cafundó recebesse o decreto para desapropriação. Então, do estado de São Paulo, foram 2 comunidades só, né? Foram 30 comunidades que o Lula deu esse decreto. E do estado de São Paulo só foi o Cafundó e a comunidade de Brotas. Quando a gente recebeu esse decreto, em 2009, ele só se concluiu em 2012. Foi quando a gente recebeu a concessão de uso, né? Pelo INCRA. E aí foi daí que a comunidade começou a caminhar, entendeu? Começou a ter acesso aos outros territórios, a gente começou a poder participar de projetos também, né? Que era o que dá uma sustentação, porque não tinha dinheiro, né? Então, como que você vai tocar uma terra sem dinheiro para comprar sequer uma enxada, né? E aí tem aquela questão, a gente brigou pelo território, e aí se você não faz nada, se você não trabalha, se você não faz qualquer coisa em cima da terra, aí dá margem para o próprio governo dizer, ó, brigaram tanto e agora não estão fazendo nada, né? Então, aí foi uma luta, aí a nossa luta não parou, ela continuou mais intensamente até para fazer o convencimento da juventude, fazer a juventude, os que não tinham ido embora para permanecer aqui, e de repente trazer os que tinham ido também de volta, convencer a comunidade que era possível trabalhar aqui dentro, sobreviver aqui dentro. Hoje a gente tem 11 agricultores, ainda não é um total, né? Não é todos ainda que aderiu. Mas hoje a gente tem 11 trabalhando, né? Dentro da comunidade. Aí conseguimos alguns projetos, onde foi feito um barracão agrícola, aquele amarelo, não sei se você viu na hora que você desceu. E tem outro lá em cima que é um centro de visitação também. Então a gente procura se fazer o que pode, né? Então depois também com a mudança de governo, ficamos muito tempo abandonados, né, sem acontecer nada, e agora a esperança, né, se renova e quem sabe a gente tem que ainda não temos a titulação. É isso que eu ia falar, né? É claro que durante o comando da Fundação Palmares, pelo Sérgio Camargo e pelo governo Bolsonaro, parou tudo. Parou tudo. A gente sabe, ela tá voltando agora, né? E aí, com certeza não, né? Provavelmente a gente espera, quer dizer, que algumas comunidades vão ser tituladas, né? Sim. E até porque o próprio Ronaldo, que é do Campinhos, está participando do governo junto com a Aniele também, né? Que pode ajudar, não sei. Não, com certeza, vai ajudar, porque esse problema do Cafundó não é só do Cafundó, né? É um problema, assim, geral. Então, cada comunidade tem os seus problemas específicos, mas tem algumas coisas que é igual, assim, para todo mundo, entendeu? E, assim, o grande gargalo mesmo para as comunidades é a titulação, é a garantia do território, né? Exatamente, porque não... Embora... Eu até conversei com o Ronaldo e ele disse para mim que, embora ele tivesse a documentação do quilombo, mesmo assim, como que fala? A luta não cessava, porque... Não cessa, porque, assim, a gente fala, a garantia de ter a titulação é que, por exemplo, a gente passou por um governo louco. De repente, ele podia retroceder tudo. E qual a garantia que a gente ia ter? O Cafundó, por exemplo, quando a gente recebeu a concessão de uso, em 2012, e aí depois ainda teve todo um processo e tal, e ainda no governo da Dilma, a nossa documentação foi para a presidência.
né? Passou pela... Aí parou. Aí a Dilma saiu, aí nós falamos, e agora? O que que vai acontecer? E aí foi até uma opção nossa de não brigar por isso. Porque aí depois veio o Temer, que já era um governo que a gente também já não estava se afeiçoando a ele por tudo que aconteceu. E depois dele veio o Bolsonaro. Então a gente falou, não vamos nem mexer, né? Falei, já que o povo esqueceu de nós, vamos deixar quieto, né? Porque a gente não sabia o que podia acontecer. Mas, assim, a titulação é só uma garantia, até por uma questão governamental mesmo, entendeu? E também, por exemplo, hoje a gente tem a concessão de uso, a gente trabalha dentro do nosso território, uma coisa que ficou notória para todo mundo da cidade, né? E sem contar que a gente ainda está num território que foi completamente preconceituoso com a comunidade esteve aqui, veio para cá primeiro do que a cidade, e a gente sofreu todo tipo de preconceito. Hoje a gente está aí numa administração que tem um olhar diferente, né? Mas a população em si ainda não vê com bons olhos a questão da comunidade, a questão dos avanços que a gente tem, participação dentro de alguns programas dentro da cidade. Então a gente percebe que as pessoas se incomodam muito com a nossa presença, né? Mas é um direito nosso e a gente vai de cabeça erguida e tal. Aí eu vou te citar um exemplo. Quando você veio, você passou, não sei se você prestou atenção, um lugar que está escrito Rancho Turquinho. Não. Então na hora que você for, você olha, ele vai ficar do lado esquerdo agora. Tem uma passarela amarela e ele fica assim bem do lado, assim. Ali é um restaurante e ele é todo feito assim de madeira, sabe? Uma coisa bem rústica, de fogão a lenha. É um negócio bem assim, bem bacana mesmo, né? E vem muita gente ali, né? Então, assim, de final de semana, eles chegam a receber até 4.000 pessoas. Pessoas que vêm de fora só para comer lá. Que é uma comida super simples, comida da roça, tal, feito no fogão de lenha. Tem vários fogões de lenha lá dentro, tal. Então, é um lugar bem bonito mesmo. E aí, no ano passado, o prefeito, ele criou o contorno na cidade. E aí convidou o Cafundó, porque ele entendeu, essa administração entendeu, que não existe cultura na cidade se não tiver o Cafundó no meio. Então, ele tem procurado nos colocar, assim, em participação de tudo. E aí a gente só percebe os olhares, sabe, as pessoas torcendo o nariz, mas vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho. E aí ele colocou, inclusive, nós temos 3 cadeiras dentro do Contur e a presidência também é nossa. O Contur é o... É o Conselho de Turismo da cidade. Ah, e quem é a presidente? É o Alex. O presidente. O Alex é o menino que é daqui, do Cafundó. É o marido da Cíntia, né? Não. Não. Ele O Alex é da... filho da Lucimara. Isso, acho que é o da... Da agricultura. Isso. E aí, assim, as pessoas se incomodam demais com isso, sabe? Do Cafundó estar ocupando os espaços, né? Que sempre deveria estar lá. E que não esteve por conta desse preconceito todo que a gente sofreu. E aí, uma das discussões que nós começamos a fazer no ano passado era que, aí como também o pessoal do Turquinho está fazendo parte do conselho, e aí tem o prefeito está dando uma abertura assim muito grande também, e até descobrindo talentos dentro da cidade, né, sobre artesanato e tal, tem promovido umas feiras na cidade e tal, tá muito bacana. E aí a gente começou a discutir que no Turquinho tem um espaço legal e tinha 2 pessoas lá fazendo artesanato, né, que assim, colocava barraquinha de artesanato no final de semana. Mas que era possível abrir para mais artesãos, né, da cidade. Então a gente faria um revezamento, de sábado vai uma turma, de domingo vai outra. Aí foi toda uma discussão, aí chamamos o pessoal do Turquinho também para ver o que eles achavam, e eles toparam e a gente começou a ir. Aí então eu fui um sábado, nós fomos num sábado, que aí a gente tem muita atividade aqui, então às vezes não dá para participar, né? Mas aí nós fomos num sábado, o pessoal já estava participando. Aí quando foi agora, eu fui no domingo. E aí então vai uma turma no sábado e vai uma turma no domingo. Aí quando eu fui agora no domingo, a turma aí tinha um pessoal lá. E assim, o artesanato é coisa que você faz, né? Não é coisa que você vai lá e compra. E essa pessoa, além dela ter um espaço maior, mas ela já estava lá antes da gente chegar. E era uma pessoa que foi resistente, que achou que não tinha que abrir para mais ninguém, não sei o que e tal. E ela vende bijuteria. Mas sabe aquela bijuteria comprada? Eu falei, gente, eu não sei onde que ela vai comprar, porque ela estava vendendo a R$10 os negócios. Brinco, colar, aquelas correntes, umas coisinhas assim.
E ela mora aqui em cima, na entrada aqui do Cafundó, então tem uma fazenda em frente. Ela mora ali, naquela fazenda. Aí a outra moça que tá coordenando lá a feirinha, e na hora que eu cheguei, que eu comecei a arrumar minhas coisas, aí ela virou pra mim e falou assim, você vai ficar perto da sua vizinha, que ela já é sua vizinha, e vocês vão ser vizinha aqui de feira. Aí eu olhei, falei, não conheço, né? Aí ela pegou e chamou a mulher e falou assim, você é vizinha dela. Aí a mulher olhou pra mim e falou, eu falei assim, mas você mora onde? Eu falei, eu moro no Cafundó. Ela falou assim, eu moro na fazenda lá em frente. Aí eu conheço um rapaz de lá, mas eu não sabia que era empregado, né? Aí eu peguei e falei assim, tá, a senhora mora lá na fazenda do Roberto? Eu falei desse jeito, que era o rapaz que eu sempre conheci de lá, né? Porque ele fez alguns trabalhos pra nós aqui. Ela falou, não, a fazenda não é dele, ele é meu empregado. Então, mas ela já falou num tom, assim, meio que não precisava falar daquele jeito. Querendo... É. Entendi. Eu falei, não, tudo bem. Eu falei assim, mas eu conheço ele, né? Ela falou assim, tá. Aí a Rosane falou assim, você nunca foi lá no Cafundó? Você não conhece o Cafundó? Ela falou assim, olha menina, eu moro lá a minha vida inteira, mas eu nunca fui lá. Mas eu vi que aumentou bastante lá agora, né? Agora que vocês entraram na área que era do Lator, na hora que ela falou isso, meu sangue até ferveu. Eu falei, não, nós não entramos na área de ninguém. Não, porque vocês, o pedaço de vocês era pequeno, mas agora vocês entraram. Eu falei, não, nós não entramos. Nós pegamos de volta. Quem tinha entrado era ele, no nosso terreno. O terreno era nosso. E aí ela começou a querer debater comigo ali na feira. Nossa! Mas ela foi assim, de uma intolerância, só que eu não abaixei a cabeça. Aí parou todo mundo pra ouvir. Daí eu falei, então, a senhora não conhece a história, apesar que a senhora falou que a senhora mora há muito tempo lá, mas então a senhora deveria saber que foi ele que invadiu a nossa terra, né? Que a terra era nossa. Tanto La Torre como o Landulfo, eles invadiram a nossa terra. E aí a gente lutou todos esses tempos. Então, há muito tempo, então a senhora conheceu os mais antigos, que foi o seu Otávio Caetano, a dona Cida e tal, que sempre lutaram. A senhora deve ter sabido das mortes que teve lá por conta das terras, né? E aí em 2012 a gente ganhou as terras de volta. Ganhamos não, o governo devolveu a terra para nós. E eles saíram. Então nós não ocupamos nada, quem tinha ocupado era eles. Nossa, a mulher, ela loira. Ela ficou vermelha, ela não sabia. E todo mundo parou assim e ficou ouvindo a discussão. Mas Nossa, foi importante, né? Foi importante, porque eu tive que dar explicar ali, né? Porque eu sei que não era só ela que pensa dessa forma. Com certeza. Muita gente na cidade pensa assim, né? Aí eu sei que ela ficou. Aí tudo bem, ela. Não sabia. Eu falei, então é bom. Foi até bom a gente se encontrar, porque então tira essa má impressão que a senhora tem da gente. Mas vai lá visitar uma hora pra senhora ver como que a gente trabalha, que é um lugar bacana, né? Agora que nós temos espaço, a gente deixou de ser vagabundo, porque a gente sempre foi chamada assim, né? Falei, mas vai lá, a senhora vai ser muito bem recebida. Mas assim, gente, sério? Não, sério que as pessoas pensavam que... Não, até hoje eles falam isso. Esse bando de vagabundo. Não sei porque o governo deu terra para esse bando de vagabundo. É assim que eles falam. Hoje menos, entendeu? Mas quando a gente recebeu, era dessa forma que a gente que a gente foi recebido pela cidade, entendeu? Muito poucas pessoas veio dar os parabéns pela luta e pela conquista. E olha que eu tava lendo no livro do Carlos, esqueci Carlos o nome. Volpi. E ele falou que muitas pessoas aqui trabalhavam na cidade na época, né? Porque quando vocês não tinham, as pessoas aqui não tinham como plantar, ou a plantação era só para subsistência, Precisava trabalhar fora, né? Inclusive a mulher mais velha que faleceu aqui, a Dita Pires, ela morreu com 104 anos, ela trabalhou uma vida inteira na casa do cara que sempre foi prefeito aqui da cidade, que é um dos donos da cidade, né, vamos dizer assim, que é o Joel Haddad, que é a família Haddad. Ela trabalhou mais de 40 anos para eles. E ela foi aposentada como empregada, parece. Não foi nem como rural, entendeu? Nossa, e mesmo assim, né? As pessoas ainda continuavam dizendo... Nossa, que doido, deixa eu só...